Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Estamos terminando de nos arrumar porque vamos passear hoje. Vamos conhecer uma cidade que foi fundada em quanto, Léo? Mil e um borgo, né? Uma cidadezinha, uma vileta que foi fundada em 1082. Então, é bem novinha. E aí, o que eu puder, eu vou gravar lá para mostrar para vocês. É uma cidadezinha medieval, né? Bem antiga, provavelmente de pedra, madeira. A gente já viu algumas fotos, é um lugar bem bonito, para quem gosta de história, que nem nós. E a Maria já foi lá e ela recomendou para nós ir conhecer. Ela disse que tem um sorvete maravilhoso lá, nosso famoso gelato aqui na Itália. Então nós vamos provar também. Hoje o dia tá bem gostoso, não tem aquele sol quente, tá meio nublado, então tá bom para passear. Aí o Léo e os meninos estão terminando de se arrumar para nós sair. Eu já estou pronta e vamos sair daqui a pouquinho. O André tá pronto. Até mochila ele colocou nas costas. Não sei o que o André tá levando tanto ali dentro. O que você colocou ali, meu amor? Borracha d'água. É, né? Tá animado pra ir? Sim. Sim? Então tá bom. Uma das coisas legais de morar aqui na Itália é que nós estamos indo por dentro, pelo interior, para não pegar autoestrada. Então, onde seria estrada de barro, é tudo asfaltado. É difícil a estradinha de interior aqui que não tem asfalto. É só mesmo o acesso às caxinas, às fazendas, que nem essa aqui que tem aqui do lado. Aí, às vezes, não tem asfalto. Mas até hoje, né, Léo, não fomos em nenhum lugar que não tivesse asfalto nas estradas. Às vezes elas são tão estreitinhas que um tem que dar preferência para o outro passar. No caso aqui, ela é um pouquinho mais larga, então não precisa parar. Mas tem algumas que tem que parar porque não passa dois carros. Mas o bacana é isso, ó, você anda pelo interior, mas não se enche de poeira e quando chove não enche o carro de barro. Aqui estamos chegando em mais uma cidadezinha, que aqui são chamadas de Borgo. Não sei qual que é essa. Por esse caminho aqui é a primeira vez que nós estamos indo. 100 metri, svolta a destra e prendi via M, Leonardi SP10. Casalino. Casalino. E aqui é tudo muito perto. As cidadezinhas são poucos quilômetros de distância uma da outra. Então você nunca anda muito tempo na estrada sem civilização, digamos assim. Que é tudo muito perto. Sinal de celular também é excelente. Até hoje, em todos os lugares que nós fomos, pegou super bem. Quando nós fomos para a Croácia, como é outro país, entra em roaming. Mas o Léo falou que não veio cobrança diferente nas nossas contas. Nós temos as contas telefônicas mensais, nós pagamos 10 euros por cada celular. E o Léo falou que esse mês veio normal, não veio cobrança a mais do que 10 euros. Então tá ótimo. Sempre que a gente viajar fora para outro país que entra em roaming, já sabemos que não vamos pagar a mais por isso. É bem bonitinha a cidadezinha, primeira vez que estamos passando, mas parece ser bem legal. Como é domingo, as ruas estão vazias, como vocês podem ver. Essa mais potente. Olha quanta de mediana aqui, olha. Tem até uma transparente ali. É. E aqui é agricultura, e a agricultura da nossa região é arroz. Então é plantação de arroz, fazendas de arroz aqui. E como é plantação de arroz, então precisa ter muita água.
E as pombinhas nem querem sair do meio da rua, elas querem. São os canais que levam água para as arrozeiras. E bicicleta a gente se vê muito por essas estradinhas. Ó, agora o Léo tá dando ré porque tá vindo um carro da frente e nós não conseguimos seguir. Então, é assim que funciona. Você dá lado. Aí agora é a nossa vezinha. Aqui os arroz foram plantados recentemente, por isso que vocês veem água dos dois lados. Aí daqui a alguns dias, quando o arroz começa a nascer, eles secam. E aí eles controlam a umidade do solo. Agora nós já saímos da província de Novara e estamos na província de Vercelli. A cidadezinha que nós vamos fica na província de Biella. Tra 500 metri, svolta a destra. E os meninos vão ali, ó. O André já tá com sono. Tive que dar Dramin para eles, porque tem muita curva e daqui a pouco é capaz eles começarem a enjoar. Então, antes que dê problema, eles já tomaram um remedinho, né? E aí o André, claro que o André tinha trazido água, aí tomaram. E eu dou só metade para cada um, nunca dou um inteiro, até porque o André não pode tomar inteiro. Então, como é só metade, eu aproveito e só dou metade pro Pietro. O Pietro tá ali já querendo dormir, mas o André demora para querer dormir. Tra 400 metri, alla rotonda, prosegui dritto per rimanere su via Vercelli SP 230. Aqui nós estamos passando em Vercelli, mas fora do centro, é claro, porque o centro de Vercelli é bem bonito. Quando nós fomos a Torino, nós passamos, tinha feira e um dia a gente vem passear exclusivamente em Vercelli, aí eu mostro para vocês como é que é a cidade. Mas é uma cidade maior, é claro, bem bonita. Aqui é mais a área industrial, digamos assim. E uma coisa que os italianos eles são muito patriotas. Como vocês podem ver, tem muitas bandeiras da Itália espalhadas por empresas, casas. Então, eu acho isso muito bacana dos italianos. Eles são patriotas mesmo. Tem uma cidadezinha que se chama Bena. Claro, a gente já passou por várias, mas eu não fiquei gravando todas, só algumas mesmo. Mas é bem bonitinha aqui também. E aqui já é na província de Biella. Em Biella tem muitos brasileiros. Né, aqui é o centrinho da cidade, pelo jeito. Ó, tem uma moça de bicicleta aqui na nossa frente, mas nós não podemos passar com o carro perto dela. É infração de trânsito. Então, você tem que sempre tomar cuidado com o ciclista.
Lembra que eu falei sobre padrão de cores para pintar as casas aqui na Itália do lado de fora? Então, as cores padrões que tem aqui são cinza, mas é pouca coisa, verde, amarelo, aí tem terracota e variação de tons de amarelo mais escuro, mais claro, branco e um tom mais puxado para o laranja, assim, meio laranjado. E tem um departamento nas comunes, né, nas prefeituras, digamos assim, que cuida só disso. Então, que nem eu falei, você não pode, eu quero pintar minha casa de tal cor. Não. Tu vai ter que seguir o padrão determinado pela comune de cada cidadezinha ou de cada região, mas tudo tem que ser dentro das normas. Então, você não vê muita variação de cor, é sempre um padrão. E isso não é só aqui na nossa região, é pela Itália toda. E aquelas que são históricas, você nem pensar que tu pode mexer em cor. Se for pedra por fora, tu vai ter que manter original, pedra. Nós estamos começando a subir, já subimos um pouquinho, porque essa cidadezinha que nós vamos fica no começo da montanha. Chega nem ser no meio, nem na parte alta da montanha. Tra 400 metri alla rotonda, prosegui dritto su via 4 novembre. Jasmine. Uhum. E aqui é a cidade que tem o Borgozinho. Aqui é uma cidadezinha de Candelo. Então é aqui pertinho. O GPS diz que nós estamos a 3 minutos do nosso destino. Tra 300 metri, svolta a sinistra e prendi via B de Ven. Tra 600 metri alla rotonda, prosegui dritto su piazza Castello. Que é uma estacionamento. Pra lembrar, não tem medo. E aqui a gente tá passando no centro da cidade. Tem algumas cidadezinhas que você não pode passar. Só passa quem é morador. No caso ali atrás não tinha placa dizendo que nós não podíamos ir. Isso. Svolta a sinistra e prendi via Molignati, poi svolta a sinistra e prendi via G. Mazzini. Svolta a sinistra e prendi via G. Mazzini, poi svolta a destra e prendi piazza Castello. Santa Maria. Mas não sei se pode. Aqui tem retiro de Candela. Parquedio, retiro ali. Parquedio. Aqui pode. Pode. Sim. Sim. Tem que Svolta a tomar, destra. tem que tomar cuidado porque tem ruas que você não pode andar, é claro que é contramão. Que nem eu falei, outras que você não pode trafegar se não for um morador. E agora estamos procurando um estacionamento. Mas normalmente tem placa indicando os lugares de estacionamento.
E na própria placa já diz se é pago ou se é público. Nossa, bem legal, tem uma vista bem bonita. Provavelmente ali embaixo continua sendo Candelo. Vou mostrar para vocês. E chegamos. Não filmei a entrada ali, que tem um belo arco, porque tinha música. Mas é lindíssimo o lugar. Imagina, isso aqui é medieval, né? E aqui é uma réplica de uma ponte de madeira. Bem legal. Sim. De onde que é, amor? Essa ponte fica em Bassano del Grappa, na província de Vicenza, onde eu morei a primeira vez aqui na Itália. Ela foi toda destruída na época da Segunda Guerra Mundial, né? Foi bombardeada. E depois eles reconstruíram ela todinha. Ah, então ela existe hoje. Sim, existe ainda hoje. É aquela da foto lá aquela que lá da liga. foto. É, É que me atrasou. aqui eles fizeram uma réplica, né, em escala 1 por legal. 20. Essa cidade que o Léo morou, não conheço ainda. Quem sabe mais pra frente. Sim. Ó, tinha um titio aqui que vende formagem. Ah, aqui tem uma barraquinha de produtos locais, ó. Ó, salame, Guarda. queijo, tudo Olha lá, tem um artesanal orceto de lenha. do local. Guarda. Guarda. Um urso. Ciao. Prego, entrate pure. Sì. Grazie. Ah, sono curioso di questo. Vieni qua, andiamo. Olha, guarda che bello. L'orsetto qua. Que bello. Qua c'è un altro. Guarda lì, André. Cosa c'è? L'orso? È un cinghiale quello. Che bello, né? E le fragole. Ah, qua è un orologio. Che... Hai visto il movimento? Bello, bello. Legal esse Mhm. relógio. Um relógio de madeira. Col pendolo. Bello. Ursi. Ufa. É muito legal andar por aqui. Parece que a gente fica imaginando como é que era viver na Guarda là, amore. Anche le finestre là, sopra. Cosa? Fatto di mattoni in mezzo alla finestra. Ah, sim, legal. Bello, bello. Bem conservato, né? Il simbolo. Qua. Curioso. A gente fica imaginando como é que era viver naquela época. O que o povo comia, o que trabalhava. Faccia di Alessi. Mais uma vendinha de artesanato local. É bello. Coprinho. Ecco lì stampato com as folhas. Uhum. Eles deixam. E esse que tá aqui, provavelmente era um traje típico da época, ó, porque é de lã a roupa. No, ma poi anche tutto insieme di cose, no?
Dopo poco, cioè, di qua, ma di qua. String. Sono queste, non è che Aqui mais um. Artigianale, belle. Lanesh. É, Tintura naturale. sim, sim. Bello, bello. Guarda que bonito esse. Bello! Olha só que bonito esse joguinho de café. Bello. Ai, que Gioco. lindo. Stampa essa ceramica però è fatta a mano. Feita à mão, é? Sim, sim. Salve, possiamo entrare? Grazie. Guarda. Solo, Sì, Sì, sì. è qui. No, so che erano curiosi di vedere come si lavora. Arrivo subito. Sì. Perché poi mi dimentico. Ah, sì, sì. Sì. Allora, se vengono di qua mi faccio vedere come Vai di là. Vai di là. Vai dietro. Questo è un teare manuale. Questo è un telaio manuale, Sì. che è un'evoluzione di un telaio medievale. Che bello. Di dove siete? Italo-brasiliani. Ah, ecco. Sud Brasile, Ah. provincia di Santa Catarina. E siete scappati dal Brasile? Sì, Chi è sì. Brasile? Chi vede il Tutti Brasile? Tutti. Sì, il mio Sì, papà sì. era italiano, la mamma brasiliana, però è morto già 20 anni fa. E qui come vi trovate? Bene, Bene, benissimo. benissimo. Siamo qua da 2 anni, io con la famiglia, però ho vissuto già qua nel 2003-2004, ho fatto un anno qua, però abitavo a provincia di Vicenza e adesso mi sono trasferito qua a Novara. E vi trovate bene? Sì, Sì, benissimo. Mi piace. Piace? qua L'altro clima però. è un Sì, altro un po' più vero. freddo che questo. Sicuramente. Sì, subito, perché non volevo andare a scuola. Sì. però vi piace stare qua. Mhm. Fai un bel lavoro questo Si manuale. può venire a imparare. Oh, che bello. Sì, sì, mi piace tantissimo lavorare con le mani. Io lei faccio è del- corsi, Dell'artigianato. Sì, Faccio i corsi di pittura. bello. Bellissimo lavoro, visto che c'è altri. Quello è mio marito che fa Ah, Quello. di legno. Ah, con legno? Allora, Carta. le cose di legno le fa mio marito. Mm. Le cose di lana, che è lana tinta con le tinte naturali, lo fa mio figlio. Ah, Io poi prendo la sua lana e la lavoro a telaio. bravo. Però adesso ha fatto tutte le pratiche, tutto quanto per poter vendere su internet. Però lì sulla porta sono fatte con la lana che ha tinto mio figlio. Bellissimo, questo, bellissimo. questo è tutto tingimento naturale. La tinta naturale. Quello. Quello è l'importante. Vero, sì. E se volete tornare per Natale, Ah, Sì, abbiamo visto, sì, sicuramente Sì, torneremo. Bello. Ah, questa qua c'era le... Sì. qua è adattato. Ah, olha ali, amor, ali tinha a torre de observação. Uma torre, ó. Que, claro, está sendo reestruturado. Sì, stanno ristrutturando per fare. Ah, Não pode cavar. Não pode cavar. Guarda di là che... No, è un Não gallo. toccare, André. Amore mio. È un gallo. Non toccare, figlio. Oh, c'è una tartughita qui. C'è una ghitta. Oi, Guitinha. Como você está? C'è un topo. Cogumelo. Joaninha. Sim, Bello. Olha un muro di pietra qui, amore. Tutto così. sim. Sim, o papai chiude.
E aqui os muros, ó. Muros de pedra. Como vocês puderam acompanhar ali, nós paramos conversar com aquela senhora, ficamos trocando ideia, ela já nos disse o que acontece aqui, quais são as festas que fazem aqui dentro. E deixei um pouquinho do trecho ali da conversa para vocês ouvirem como é que é um italiano nato falando. Espero que vocês tenham gostado. Ah, aqui, ó. C'era una torre di osservazione. Sim, Bello. Aqui. Qua. tinha diferentes degraus para eles observarem naquela época. No, vieni qua. Ho una pietra lì, ha una vite. Ó. Pietra. Pé de uva ali, ó. Viu? Na esquina ali, na pedra lá. Na vite. Que já tá cansado? Ma... No. Ah, anche qua, ó. Guarda qui. Cioè, con quello che abbiamo idea, quelli che É, bem, tem... Olha só, tem algumas que não foram reestruturadas, são como era na época. Uma das senhoras estava falando para nós, e não é habitado esse aqui. Esse aqui só tem negócio, e cada cantina dessas tem um dono. E É depósito. Uns reestruturam, outros não. E serve tudo para depósito. Digamos, se não tem mais lugar em casa, mora no apartamento, não tem espaço para você guardar as coisas, eles guardam aqui. Ou então as próprias decoração das épocas que eles fazem. Natal. No Natal nós vamos voltar aqui porque é muito bonito. Então fica guardado nesses depósitos. Aqui tem uma rosa. É. No, ma il discorso è un po' quello. Ó, Scooby-Doo ali, ó. Ó, Scooby-Doo aqui. André, é o Scooby-Doo. Milenho. Scooby-Doo, ó. Do desenho. Ali é de vinha. Uma vinha também. Uhum. Conheço. Eu vou falar. Aqui tem um belvedere. E di qua perdo un po' Ó, 4 persone per volta. Bello. Que bello. Imagina antigamente che era solo campi, né? Senza... Sim. E aqui uma bela vista. Acho que desse Também nublado, mas dá pra ver as montanhas lá no fim. se casou com embaixo. Depois nós Bello, vamos ali tem um passar parco aqui, ó. ali, tem um passeio.
Aqui era onde era feito embotelhamento. I ferri del mistero. Bicchiere, carafa, liter, bottiglie. Il fiasco, aqui é o fiasquete, maneco. É legal. Onde eles prensavam, né, amor? Faziam os olhos, faziam. Sim. Acho que era umas enormes prensas. Le botte dove ficava os vinhos para descansar, né? Para fazer o. Qua ci sono. Qua é dove. Qua era a prensa, tá vendo? A prensa e aqui rimaneva a parte orgânica, ficava tudo embaixo. E o que é líquido subia para fazer o. Essa é a parte que era descartável. Le tortiature. Esse aqui era para fazer o vinho, no caso, né? Vinho daquele. Aqui tinha uns rótulos ainda antigos. Legal, né? Isso que é bacana, a história. Mas era esse aqui no caso era de fertilizante, que tinha as ferramentas antigas. Lapiddiatura, ciclo del vino. Esse aqui. Lapiddiatura, piddiatura quer dizer pisar uva, ó, pistello. Entrava dentro desses ali, daquele ali, ó. E pisava a uva. E esse era uma pediatrice manual. Já tinha inventado uma manopla, botar a uva aqui e tirar, né? Virava. Bello. Aqui quando fermentava, né? Fermentazione. A fase la prima pediatura, fermentazione. Legal. E aqui é uma mais antiga, né? Museu. Tá que legal. Legal, ó. Come quella che abbiamo visto lì na foto, ó. Com'era? Uma originale. Olha, amore. Que bela. Aqui as peças antigas, como é que era tudo feito, né? Amor, aquela moedora lá que tu falou. Sim. Não, essa era a prensa, né? A prensa manual. Esse era manual ainda. E aqui ficava o que sobrava e escorria aqui, ó. Essa aqui era de uva mesmo. Essa é de uva, né? Ó. Tinha os bagaços da uva. Quella é a manuale. Quella manuale. É tipo um. Sim. Viu que legal? E esse aqui é o. Questo era para embotelhar também. Uma prensa, uma prensa. Porque isso daí eram as coisas que eles colocavam na uva antigamente. Que botava uva, que colhia, botava. Colhia uva, era tudo de lenha, ó. Não tinha nada de plástico, era tudo de madeira. Pensa, amor, já carregava o peso desse negócio aqui. E enchia de uva ainda. Sim, que belo. Viras bottiglie. De amor. Bella. Já tô com fome. Minha barriga já tá roncando. Deixa eu fazer uma Conta foto. algo que eu não sei, né? Mano, eu trouxe vários jogos pra eu brincar. E aqui já estamos de volta na entrada. Torre do Castelo do lado de fora. Já tomamos sorvete, demos sorvete para os meninos.
E agora vamos fazer uma trilha que tem do lado do canal que tem aqui, uma trilha ecológica. Vamos ver se é legal. Tá começando a ventar e eu tô começando a ficar com frio. Grazie, amore. Olha os gatos ali, mano. Tchau. Essa aqui é a lixeirinha exclusiva para colocar cocô de cachorro. Tem lugares que tem até o saquinho para recolher o cocô. Aqui é onde você descarta o dejeto, para não descartar na lixeira comum. Bem legal. Isso aqui já é fora ali do borgo, do castelo que nós estávamos. E aqui já é fora, né? Onde nós tínhamos visto antes lá da vista lá de dentro do castelo. Bela aquelas mini rosas, né? Uhum. O lugar aqui é bem bonito, né, Léo? Aham, Vale a pena. bem bacana mesmo. E a gente escolheu um dia bem bom para vir, porque não tá calor e não tá frio. É, E o sol também não tá forte. Tá certo que agora a gente tá batendo o sino, deve ser 5 horas? é 6? 5:30. Sim. E agora nós vamos fazer um tipo de uma trilha ecológica aqui. Não sei se é por aqui, será que é? Deixa eu ver. Não, é bem legal aqui. Não. Pensava que era. É, eu acho que estamos no caminho certo. Vamos ver. É, ali era o Belvedere, ali onde a gente estava lá em cima. Eu acho que podia ter descido por lá, ó. Mas tudo bem, a gente volta, né, por lá. Faz aqui e volta. Acho que era outra rua, mas tudo bem. Essa ali é aquela de retorno, né? Sai de lá. Uhum. Aqui é onde nós estávamos dentro do castelo, que eu mostrei a vista lá de cima. E agora estamos aqui embaixo. Ali era o Belvedere onde a gente estava. Muito legal aqui. É. E não. Me dá um. Vou pegar uma pedra. Entra. Vieni. Não, André. O que será que é aquela estrutura? Muito legal aqui. É aquele tipo de lugar que nós gostamos, né, Léo? Bem Sim, natureza. sim. Natureza, história, não tem tanta gente. É, tu vê, não é tão conhecida. Tem bastante excursão de fora, mas
Ao mesmo tempo, eu não conhecia, que era Não. um dos burgos mais conservados da Europa. O mais conservador. Serviu. É, a segunda, ela ficou É. mais bela, né? É. E a gente nem sabia. Por isso que é bom se informar, pesquisar. No caso, essa foi a indicação da Maria, né? Mas... Belo. É, as cabras. Escabra. Guarda. Delicapre. Esse cheiro me lembra daquela ovelhinha que morreu na montanha. Não, e a água que é poluída, né? É, deixa eu mostrar pra vocês a água de limpa. Olha. Olha só, é limpíssima. E essa é uma água de rio. Provavelmente não. É um canal, né? Então eles desviaram a parte da água do rio que passa por aqui. Como é bem comum aqui na Itália, tem muito disso. Acho que toda cidade tem, né, amor? Sim. Os seus canais. Ah, que legal ver o castelo de As cabrinhas. Borgo. Lá Aqui onde o estava o Belvedere. começo da trilha. Ali dá para vocês ver o castelo. E o Belvedere. Como é que eles dizem? Belvedere? É, Belvedere, que significa mirante. Os meninos jogando pedra no mato. Não, mas você vê uma mochilinha que eu vou brincar. E aqui a vista continua sendo belíssima. Bom, vou aproveitar para encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso passeio, um lugar diferente. E espero também que vocês tenham gostado do tipo de vídeo que eu e Léo fizemos. O máximo que deu, né? Porque com os meninos fica mais complicado de gravar. E se der certo, os próximos passeios a gente faz assim. Mostra para vocês, fala um pouquinho sobre o local. E é isso, agora vamos para casa. Uns 40 minutos para voltar para casa. E mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos no próximo vídeo.